Jogar videogame. Tem alguma maneira melhor de passar uma tarde? Eu acho que não. Quer dizer, isso desde que os jogos não estejam mentindo descaradamente pra mim, claro. Mas como assim? É isso mesmo, seus videogames favoritos te enganam o tempo todo. Desde estatísticas que não significam absolutamente nada, até recursos ocultos que os desenvolvedores não querem que você saiba. Aqui estão algumas das maneiras mais inacreditáveis pelas quais os videogames te enganam. Velocidade falsa. Todo videogame já feito tem o que a gente chama de mecânicas, sejam elas tão simples quanto recarregar uma arma ou tão complexas quanto construir uma base. Todos esses recursos são mecânicas, só que às vezes os jogos nos apresentam uma mecânica que na verdade não faz nada, e você nem percebe. Por exemplo, os boosts de velocidade. Em alguns jogos, como o original Mass Effect, o botão de correr ele não faz nada. Se você tá em combate, claro, funciona perfeitamente, mas se você estiver só percorrendo o cenário, apertar o botão de corrida não afeta sua velocidade em nada. Ele só aproxima a câmera e muda a animação do seu personagem para dar a impressão de que você tá indo mais rápido. Na verdade, não tem diferença na velocidade desses dois vídeos. Essa decisão estranha provavelmente se deve a limitações técnicas. O hardware no qual o jogo foi lançado em 2007 estava longe de ser tão poderoso quanto os de hoje. Então os desenvolvedores tinham que forçar o jogador a se mover devagar para dar tempo ao jogo de carregar. Mas essa mecânica falsa não se limita a jogos de tiro em terceira pessoa. Muitos jogos de corrida têm um botão de boost ou nitro, que supostamente aumenta a velocidade do seu carro de maneira insana para ajudar a ultrapassar os rivais. Mas em títulos como Need for Speed, o boost mal aumenta sua velocidade. Tem um monte de efeitos visuais intensos e o campo de visão se aproxima do carro, o que faz parecer que você tá na velocidade do som. Mas é isso mesmo. Na verdade, a mudança é mínima ou praticamente inexistente. É tudo uma jogada visual. Jogos mentais. Alguns jogos, especialmente os de terror psicológico, se destacam em mexer com a mente do jogador. Eternal Darkness: Sanity's Requiem prospera nisso. Esse título de terror do GameCube de 2002 traz vários personagens em diferentes períodos que enfrentam antigos vilões Lovecraftianos. Até aí, tudo normal, mas onde o jogo realmente se destaca é na sua mecânica de sanidade. Quanto mais o seu personagem é danificado pelos inimigos, mais o seu medidor de sanidade se deteriora, causando coisas cada vez mais bizarras e inquietantes, incluindo o jogo mentir descaradamente pra você pra mexer com a sua cabeça, como acionar uma mensagem de erro falsa com uma tela azul aparecendo. E se você acha que isso soa aterrorizante, vai piorar. Se você estiver indo particularmente mal, o jogo finge deletar todos os seus dados de salvamento bem na frente dos seus olhos. Cara, isso sim seria um verdadeiro horror. This isn't really happening. Sério, imagina não perceber que isso é parte do jogo. Alguns jogadores literalmente desligavam os consoles para os dados não serem deletados. E as mentiras não param por aí. Os desenvolvedores perversos por trás de Eternal Darkness também incorporaram recursos, onde o jogo finge diminuir o volume da sua TV, mudar as entradas ou até desligar a tela completamente. Com tudo isso acontecendo, seria difícil não se sentir pelo menos um pouco perturbado. Afinal, não tem nada pior do que sentir que o horror está se estendendo além do seu dispositivo e entrando na sua casa. Pelo menos até que... Calma que eu tô brincando. Mas se você quiser manter o seu medidor de sanidade saudável, eu recomendo que você aperte os botões de curtir e se inscrever. Assim você nunca mais vai perder nenhum vídeo como esse. Tá, vamos voltar ali pra nossa lista de decepções. Escapei por pouco. Tem algo mais aterrorizante do que uma barra de vida ficando vermelha? Não tem. Mas não tem sensação melhor do que sobreviver a um encontro de arrepiar com apenas um fiozinho de vida, né? E isso é algo que os desenvolvedores de jogos sabem. E é por isso que eles mentem pra você. Ah, como assim? Sério? Muitas vezes os desenvolvedores fazem a última fração da barra de saúde valer mais HP do que o resto. Então quando você acha que só tem 10% restante, pode na verdade ser cerca de 40%. Jogos como Doom Eternal e Assassin's Creed Origins fazem isso especificamente para aumentar a tensão e proporcionar mais momentos de quase não conseguir. Cara, isso até que é legal, mas me faz pensar agora em todas as fases que eu já completei. Da mesma forma, outros jogos, como o System Shock de 1994, dão ao último projétil na sua arma o dobro do dano. Isso torna mais provável que você consiga uma morte desesperada no último segundo, aumentando a tensão. E o seu sucessor espiritual de 2007, BioShock, te torna invulnerável por alguns segundos quando a sua saúde tá suficientemente baixa. Tá, pera aí, então quer dizer que no fim das contas eu sempre fui péssimo nesses jogos? Calma aí que eu preciso processar isso. Enquanto é tempo.
Eu não trabalho bem sob pressão. Se tiver um temporizador correndo, eu começo a suar, principalmente quando a rapidez com que o tempo passa parece meio suspeita. Já reparou quando você joga Mario que o temporizador de contagem regressiva vai de 90 a 30 no que parece ser metade do tempo? Não, você não tá enlouquecendo. Os segundos do Mario são mais rápidos. O tempo exato varia de jogo para jogo, mas um segundo do Mario geralmente dura apenas cerca de 0,6 segundos reais. Não é à toa que eu fico tão nervoso. Mas por que isso? Bom, provavelmente é em parte para estressar jogadores como eu, mas também pode ser só uma peculiaridade técnica. O console NES original, no qual o primeiro Mario foi lançado, não conseguia marcar o tempo em segundos. Então, em vez disso, o jogo usava uma medida de tempo mais curta. Isso meio que ficou, só que eu ainda não tô convencido. Eu acho que o Shigeru Miyamoto, criador do Mario, só queria fazer a gente sofrer enquanto ria da nossa cara. Pokéfalhas. Todo mundo já ouviu falar de Pokémon, mas você sabia que apesar da sua popularidade, os jogos originais de Pokémon Red e Green de 1996 literalmente mentem pra você? Isso mesmo. Naquela época, a desenvolvedora Game Freak era um estúdio minúsculo que teve um tempo infernal tentando encaixar todos os dados naquele pequeno cartucho de Game Boy. Por causa disso, os primeiros jogos foram lançados com uma tonelada de bugs e mecânicas quebradas. O sistema de batalha especialmente se provou uma dificuldade para a equipe acertar. Depois de anos de ajustes, ele foi finalizado em cima da hora. E finalizado é um exagero. Alguns movimentos simplesmente não fazem o que dizem fazer. Focus Energy supostamente deveria aumentar a taxa de acertos do seu monstro, permitindo que ele golpeasse com mais força. Mas, opa, na verdade isso a reduz drasticamente. Além disso, os pokémons do tipo psíquico deveriam ser fracos contra movimentos de fantasma, mas em vez disso são completamente imunes a eles. Como você pode imaginar, isso é bem frustrante quando você está tentando vencer uma batalha de maneira tática. Mas o sistema de batalha não é o único que mente. Originalmente lançado só no Japão em 1998, os primeiros jogos de Pokémon foram publicados no resto do mundo como as versões atualizadas Red e Blue. E essas novas versões tinham seus próprios problemas. Claramente, as crianças que trocaram seu Raichu com um cara na ilha Cinnabar ficaram chocadas ao ler que o seu Pokémon tinha evoluído. Por quê? Porque o Raichu não pode evoluir. O jogo estava mentindo descaradamente. Então, o que aconteceu dessa vez? Bom, no jogo original japonês, essa troca exigia que o jogador enviasse um Kadabra, que então evoluiria para Alakazam. Na nova versão, eles mudaram o monstro necessário para um Raichu, mas não o texto que vinha depois, fazendo parecer que o Raichu tinha evoluído, quando na verdade não tinha. Tá vendo? Por essas e outras que eu me tornei um adulto desconfiado. Não olhe para trás. Se você gosta de jogos de terror, provavelmente já ouviu falar de Silent Hills, o reboot tragicamente cancelado de Silent Hill por Hideo Kojima. Bom, a sua demo jogável de 2014, PT, é amplamente considerada como um dos jogos mais assustadores já feitos, ainda que esconda um segredo arrepiante que a maioria das pessoas não conhece. A jogabilidade em si é bem simples. Você caminha por um corredor assustador explorando e resolvendo enigmas, enquanto um fantasma aterrorizante chamado Lisa te persegue. Às vezes você ouve soluços e respiração ofegante vindo de trás de você. Conselho de amigo: não se vira se você escutar isso. Jesus Cristo. A questão é que mesmo quando Lisa não tá fazendo nenhum barulho, muitos jogadores ainda se sentiam como se estivessem sendo observados, tipo, o tempo todo. Para verificar isso, um hacker chamado Lance McDonald foi vasculhar o código do jogo, e ele encontrou algo super assustador. Acontece que assim que você pega a lanterna no início do jogo, Lisa secretamente se prende às suas costas. Travando a câmera em uma posição, McDonald capturou essa cena arrepiante. Ela tá literalmente sempre respirando no seu cangote. Você só não percebe. Isso permitiu aos desenvolvedores replicar a sensação inquietante de estar sendo observado e aumentar o fator de susto enquanto mantinha o jogador desavisado. Infelizmente para os masoquistas por aí, a demo foi retirada da PlayStation Store quando o Silent Hills foi cancelado. Eu adoraria conseguir dormir essa noite, então por mim tudo bem. Perturbação disfarçada.
Cara, depois de todo esse horror eu preciso dar uma relaxada. Que tal um jogo de anime adorável? Doki Doki Literature Club de 2017 é um simulador de namoro fofinho que permite ao jogador namorar uma das 4 garotas de anime. Só que quando você começa o jogo ele exibe esse aviso sinistro, falando que o jogo não é pra crianças ou pessoas que ficam perturbadas facilmente. Parece meio deslocado, né? Mas não é. Apesar da aparência fofa, Doki Doki é na verdade um jogo de terror psicológico muito perturbador, que usa um simulador de namoro como disfarce. Se você não quer nenhum spoiler da trama, é melhor pular agora, porque é algo que talvez você queira experimentar por si só. O enredo básico envolve uma das garotas se tornando autoconsciente e se apaixonando pelo jogador. Não pelo avatar, mas por você, no mundo real. Então ela quebra a 4ª parede e usa o código do jogo para influenciar e atormentar as outras garotas, esperando torná-las indesejáveis para você. Claro, o jogo dá um pequeno aviso não específico sobre o que tá por vir, mas nada pode te preparar para quando tudo sai dos trilhos. Eu não posso entrar em detalhes aqui sem correr o risco de ser desmonetizado, então acho que você já entendeu onde é que isso aqui vai chegar. Colocando dessa forma, se você tá procurando um jogo que vai te dar boas sensações, esse aqui não é o caso. Vivendo no limite. Jogos de plataforma como Mario ou Rayman exigem muito controle. É necessário ser preciso e responsivo, ou você vai se frustrar bem rápido. Mas para conseguir isso, os desenvolvedores têm alguns truques sorrateiros na manga. E sabe o mais chocante? Aquelas plataformas que você tá correndo são todas mais longas do que parecem. Em praticamente todo bom jogo de plataforma, você ganha alguns quadros extras para pular depois de correr de uma beirada. Essa mecânica é conhecida como Tempo do Coiote, em homenagem ao personagem dos Looney Tunes. Sabe, quando ele corria do penhasco e ficava no ar por uns segundos antes de despencar. Você pode achar que essa trapaça faria todos os jogos de plataforma parecerem fáceis demais, mas a realidade é que isso os faz parecer normais. A maioria das pessoas não tem tempos de reação rápidos como um relâmpago e precisa desses quadros extras para cronometrar o salto de maneira correta. Na verdade, qualquer momento em que um jogo de plataforma não inclui o tempo do coiote é dolorosamente perceptível. A trilogia remasterizada de 2017, Crash Bandicoot Insane Trilogy, reduziu drasticamente a quantidade desse tempo do coiote permitido aos jogadores em comparação com a trilogia original, e as pessoas passaram muito trabalho. Então essa é uma ajudinha que eu fico feliz em receber. Alien Trapaceiro. Os filmes Alien do Ridley Scott me deram pesadelos por anos. Tipo, até hoje eu não consigo comer ovos com medo que algo pule deles. Então imagina o meu pavor quando o Alien Isolation foi lançado em 2014, trazendo ao mundo dos videogames a experiência de ser caçado implacavelmente por um xenomorfo imparável. Naturalmente eu simplesmente tive que jogar. A besta brutal tá sempre presente no jogo, aprendendo e se adaptando com base em como você joga. Mas enquanto jogava, eu continuava sentindo que ele estava se aproximando demais, mesmo sem eu fazer barulho para alertar a criatura. Bom, acontece que tem mais coisas acontecendo do que os desenvolvedores afirmaram inicialmente. O xenomorfo na verdade tem 2 cérebros de inteligência artificial. O principal controla o monstro e aprende o seu comportamento enquanto tenta te caçar. O segundo cérebro, conhecido como diretor, é aquele que você não deveria saber. Esse cérebro sempre sabe exatamente onde você está escondido e ocasionalmente passa dicas para a IA principal do Alien se você estiver indo muito bem. Como assim? Isso parece completamente injusto. Sim, e isso não é tudo. O xenomorfo também tem literalmente olhos na nuca, então ele pode perceber se você se aproxima muito por trás. Existem todos os tipos de processos como esse acontecendo, criando a ilusão de uma inteligência alienígena sofisticada, quando na verdade é um pouco de trapaça, mas não dá pra negar sua eficácia. Eu tive que comprar uma gaveta inteira de cuecas depois de acabar esse jogo. Mentirosos descarados. A essa altura deve estar bem claro que os desenvolvedores de jogos não hesitam em enganar os jogadores, mas muitas vezes fazem isso de maneira bem sutil. Só que esse não é o caso da Telltale. Se você já jogou jogos deles, sabe que sempre que você toma qualquer tipo de decisão, uma mensagem pode aparecer dizendo que um personagem específico vai lembrar daquilo. Isso supostamente adiciona peso à sua escolha e faz você temer qualquer consequência potencial da trama. A realidade é que muitas vezes não há consequências. A trama permanece inalterada e o personagem em questão reage a você da mesma forma que se você tivesse tomado uma decisão diferente. A mensagem é puramente superficial, o que é ultrajante, considerando que o objetivo principal dos seus jogos é escolhas e consequências. Mesmo assim, isso está longe de ser o pior delito deles. O jogo de corrida High Octane, de 1995, tem uma das mentiras mais descaradas da história dos videogames. Assim como na maioria dos jogos de corrida, o jogador pode escolher entre vários carros diferentes, cada um com estatísticas distintas. Sabe, velocidade, aceleração,
aceleração, todas essas coisas. Só que no caso de High Octane, essas estatísticas são mentiras. Na verdade, nenhum dos veículos tem qualquer diferença discernível. Todos eles desempenham exatamente da mesma forma. Sério, que negócio mais preguiçoso. Enganar os seus jogadores porque você não se deu o trabalho de implementar mudanças reais é uma prática bem desprezível. Dito isso, nem todas as falsidades flagrantes são ruins. Hellblade: Senua's Sacrifice de 2017 traz a protagonista Senua enquanto ela embarca em uma jornada para salvar a alma do seu amado falecido. No início do jogo, o jogador é informado que uma podridão negra se espalha pelo braço de Senua toda vez que ela reaparecer, e que se chegar à cabeça dela, todo o seu progresso vai ser perdido. Tipo, um sistema de morte permanente. Essa foi dureza. Só que também é uma completa mentira. Não importa quantas vezes o jogador falhe, a podridão nunca alcança a cabeça de Senua. Então pra que dizer que isso vai acontecer? Bom, um dos principais temas do jogo é o medo e a paranoia, particularmente o medo da morte. Para incitar esse medo no jogador, os desenvolvedores adicionaram a mensagem da morte permanente, mas eles realmente não queriam que você perdesse todo o seu progresso e potencialmente desistisse do jogo. Então eles não implementaram a mecânica de fato. A mensagem por si só é suficiente para tornar cada segundo de jogabilidade bem mais intenso. Você já jogou Hellblade? E se jogou, essa mentira da morte permanente afetou sua experiência? Me conta aí nos comentários. Elasticidade. Já notou que quando você tá indo muito bem no Mario Kart, os seus oponentes controlados por IA de repente parecem acelerar e começar a te atingir com tudo que podem? Bom, isso não é só coisa da sua cabeça. Alguns jogos competitivos têm uma mecânica controversa embutida, chamada elasticidade. Basicamente, quanto melhor você vai no jogo, mais difícil a IA se torna para manter o desafio. E no Mario Kart, isso significa que a velocidade geral dos seus oponentes aumenta se você estiver muito à frente do grupo, equilibrando as probabilidades. Por outro lado, se você estiver indo mal, a velocidade deles é reduzida e você tem melhores chances de obter bons power-ups. Isso é projetado para evitar que os jogadores fiquem muito frustrados se estiverem perdendo e para manter o jogo interessante se estiverem ganhando, mas tem sido muito criticado por algumas pessoas. A elasticidade muitas vezes faz parecer que nada do que você faça no jogo realmente importa. Tipo, qual é a moral de você ser punido por jogar bem? E se você consegue sair vitorioso no meio de uma derrota, dá pra realmente se orgulhar sabendo que o jogo basicamente te entregou isso? Agora vocês entendem por que eu sempre fico em último. Herói ou vilão? Todo mundo adora um plot twist. Nada supera uma revelação na trama que faz você reavaliar tudo que achava que sabia sobre uma história. Mas e se essa reviravolta colocar em questão todas as suas próprias ações? O jogo Braid de 2008 apresenta exatamente esse cenário. Nesse jogo encantador de plataforma, você joga com um personagem chamado Tim, buscando uma princesa que foi sequestrada por um monstro horrível e maligno. Parece simples o suficiente, até você chegar ao mundo final. Braid tem uma mecânica peculiar de reversão do tempo. E a última fase, na verdade, ocorre primeiro na linha do tempo da história. Quando você começa a fase final, Tim segue a princesa e trabalha com ela para tentar impedir que um cavaleiro maligno a persiga. Só que depois de chegar à casa dela, a fase se desenrola ao contrário, e se revela que Tim era o monstro maligno do qual a princesa estava fugindo o tempo todo. Então ela estava correndo pro cavaleiro em busca de ajuda, e não fugindo dele. Eu sei que eu disse que eu adoro um plot twist, mas não é divertido perceber que você era o vilão o tempo todo. Imagina terminar Mario e descobrir que o Bigodudo, na verdade, era um monstro sádico tentando sequestrar a princesa. Sim, ia ter uma geração inteira de crianças traumatizadas. Uma outra perspectiva. Jogos de tiro em primeira pessoa são um dos gêneros de videogames mais populares. Existe algo mais imersivo do que lutar numa batalha pelos olhos de um soldado? Provavelmente não, desde que você não olhe muito de perto. Isso porque você não apenas vê pelos olhos do soldado, você também atira por eles. Hein? Como assim? Claro que não, eu ouço você dizer daí. Você pode claramente ver as balas saindo da arma. Isso é o que eles querem que você pense. Já notou que o outro jogador te mata de trás de uma caixa ou algo assim, quando apenas a cabeça dele tá visível? Irritante, né? E impossível, se ele tivesse realmente atirado da arma. É muito difícil programar balas saindo do cano de uma arma e alinhando-se com precisão a mira no centro da tela. Normalmente as balas iam acertar um pouco fora do centro, e os jogadores iam ter que compensar isso. Perder repetidamente seus inimigos, apesar de tê-los na mira, não parece divertido, né? Então a solução mais elegante é fazer as balas dispararem invisivelmente da cabeça do jogador, direto pela câmera, enquanto balas falsas visíveis saem da arma. Nem todos os jogos fazem isso, mas os que não fazem são poucos e distantes entre si. Então da próxima vez que você jogar Call of Duty é só encontrar o esconderijo mais aconchegante que puder e espreitar os seus olhos laser mortais pela borda. Me agradece depois. Uma ajudinha.
Não tem nada de divertido em perder, e isso os desenvolvedores de jogos sabem muito bem. Então alguns fazem ajustes secretos para atenuar o golpe do fracasso e manter você jogando por mais tempo. Tanto Spyro the Dragon quanto Resident Evil 4 podem reduzir dinamicamente o desafio nos seus níveis com base no desempenho do jogador. Por exemplo, se você acabar falhando várias vezes em um determinado ponto, o jogo pode remover alguns dos inimigos na área onde você está tendo dificuldades, tudo sem que você seja avisado. Em outros jogos, como BioShock, os desenvolvedores fazem o possível para evitar frustração desde o começo. Os ameaçadores Big Daddies têm a sua velocidade de corrida reduzida quando você não está olhando para eles, para evitar mortes confusas fora da câmera. Além disso, os inimigos com armas de longo alcance sempre erram seus primeiros tiros, para dar ao jogador uma chance de reagir sem ser pego de surpresa. Outros jogos de tiro, como Spec Ops The Line, também fazem isso, e embora não esteja confirmado se jogos maiores, como Call of Duty, possuem essa característica, eu não ficaria nem um pouco surpreso, porque faz sentido, né? Não importa o quão bom você seja, ser baleado pelas costas sem aviso nunca é divertido. Tá, mas e aqueles jogadores que simplesmente não são bons? Bom, em alguns jogos multiplayer, como Gears of War, novos jogadores recebem um aumento significativo nas suas estatísticas para os seus primeiros abates. Os desenvolvedores descobriram que jogadores que se saíam mal em sua primeira partida dificilmente jogavam de novo, então eles facilitaram, mas só por um curto período. Algumas partidas depois, tudo se nivela de novo. Da mesma forma, alguns jogos, como os títulos modernos de Call of Duty, usam um sistema de matchmaking baseado em habilidade em seu multiplayer. A ideia é combinar jogadores de habilidades semelhantes. Dessa forma, os jogadores têm mais chances de conseguir algumas vitórias e não ter os seus traseiros chutados por jogadores mais habilidosos. Infelizmente, esse sistema também leva a partidas mais tediosas. Se você melhora no jogo, você é apenas emparelhado com pessoas melhores, então nunca parece que você está realmente aprimorando as suas habilidades. Nessas horas eu sinto tanta falta do Call of Duty antigo. Felizmente, outros desenvolvedores empregaram táticas melhores para tornar os seus jogos mais divertidos. XCOM 2, de 2016, é um jogo de estratégia por turnos onde soldados lutam contra alienígenas. Cada ataque que você faz tem uma porcentagem de precisão. Quanto maior a porcentagem, maior a chance de acertar. Os desenvolvedores perceberam corretamente que não é divertido errar um ataque com 85% de precisão. Então o jogo secretamente aumenta a precisão desses movimentos para 95%. Parece bom, né? Alguns jogos Lego usam truques semelhantes. Em grandes tiroteios, o jogo só permite que alguns inimigos acertem você com seus projéteis de forma confiável. Todos os outros estão lá só para fazer a cena parecer mais caótica. E eles ainda vão atirar em você, mas nunca vão acertar. E isso realmente faz você pensar: você tá jogando o jogo ou o jogo tá jogando você? Mundo aberto. Eu adoro jogos de mundo aberto, mas e se eu te dissesse que aquela montanha que você pode ver à distância deixa de existir completamente quando você olha em qualquer outra direção? Escuta só, os jogos modernos podem ser bem grandes e exigem muita potência de processamento para renderizar mundos de jogos enormes e detalhados, forçando os desenvolvedores a encontrar soluções engenhosas. Por exemplo, Horizon Zero Dawn de 2017, um jogo de mundo aberto enorme e incrivelmente bonito para sua época. Tão bonito de fato que os desenvolvedores não conseguiam realmente renderizar, pelo menos não tudo de uma vez. Em vez disso, eles usaram um truque inteligente chamado Frustum Culling. Pode soar como uma forma horrível de modificação corporal, mas é realmente uma técnica genial para renderizar mundos de jogos pesados. A ideia básica é que tudo que você vê é totalmente renderizado, enquanto tudo fora do seu campo de visão não é. Então, à medida que você se vira para outra direção, as novas áreas são geradas rapidamente fora de vista e as antigas são removidas. Isso salva o seu console de ter que carregar o mundo inteiro de uma vez, permitindo um desempenho suave sem sacrificar a fidelidade gráfica. Muito astuto. Então sim, em muitos jogos, qualquer coisa que você não pode ver literalmente não existe. A única coisa atrás de você é um vazio frio e indiferente de código de computador. Pô, que maneira de acabar com o clima, hein? Se bem que ser capaz de só se virar e apagar a existência de alguém ia ser bem útil na vida real às vezes, né? Cara, toda essa conversa sobre jogos me fez querer sentar no sofá e ligar o meu console. Mas talvez agora eu jogue só um Tetris. Acho que esse jogo não vai mentir pra mim, né? Qual dessas decepções sorrateiras te surpreendeu mais? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.